Se você mora no Brasil, bem-vinda, bem-vindo. Você conhece essa Birosca em que a gente vive. Eu estava adiando fazer o Birosca News ao vivo aqui essa semana porque eu estava esperando que o STF finalizasse o julgamento, anunciado aí o julgamento do primeiro réu dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Isso aconteceu hoje, a finalização com o proferimento dos votos e a formação da maioria pela condenação. E aí é um pouco sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre esse caso, o julgamento, os crimes que foram apontados, o debate em torno disso. E também relembrar o que foi esse golpe, essa tentativa de golpe, na verdade, lá de 8 de janeiro de 2023. Pois bem, Birosca News é esse quadro que eu faço todas as semanas, discutindo questões de direito. Esse conteúdo ele fica disponível no youtube.com/Alexandre Bahia, também em formato de podcast, no Deezer, Spotify, várias outras plataformas de podcast gratuitamente. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, assine o canal, comente, diga aí qual a sua opinião sobre as questões que a gente está debatendo aqui. Pois bem, eu começo, na verdade, esse vídeo lembrando que o que aconteceu no dia 8 de janeiro, aqui no Brasil, lá em Brasília, 8 de janeiro de 2023, foi certamente um dos maiores, no constitucionalismo pós-88, foi o maior assinte, maior tentativa efetivamente de golpe contra a nova democracia brasileira desde a redemocratização e a promulgação da Constituição de 1988. Eu falei sobre isso cá atrás, falei na época sobre esse caso, mostrei a minha indignação naquele momento, mas enfim, passado aí todo esse tempo, nós tivemos mais de 1.000 pessoas que foram processadas, estão sendo processadas, na verdade. Há centenas de inquéritos, há mais de 1.000 pessoas que estão sendo acusadas, não só de terem participado diretamente, não só de terem estado ali em Brasília quebrando as coisas, e é importante, como fez ontem, inclusive o ministro Alexandre de Moraes, relator dessa ação penal, é importante lembrarmos todas e todos que houve uma quebradeira dos prédios dos três poderes da República, do prédio do STF, do prédio do Congresso Nacional e do prédio do Palácio do Planalto, onde fica o Poder Executivo. Quebraram tudo numa tentativa, como foi chamada a atenção também no julgamento, de que a situação de excepcionalidade demandasse a aprovação de um decreto de garantia da lei da ordem, a chamada GLO, para que então as Forças Armadas tivessem, na visão dessas pessoas que fizeram isso, carta branca para poder atuar e, quiçá, depor um presidente eleito e instaurar talvez aqui um regime militar, alguma coisa parecida com isso. Esse é o pano de fundo. É importante a gente ter sempre claro que a gente está falando aqui, como foi falado várias vezes, inclusive pelo ministro Alexandre de Moraes, não se trata de pessoas que foram ali se manifestar pacificamente, não se trata de pessoas que estiveram ali só um pouco mais exaltadas nas suas palavras, não. Estou falando de pessoas que tinham e fizeram ações de depredação direcionada a um objetivo que era acabar com o Estado Democrático de Direito. É nesse sentido que foi, inclusive, a maioria dos ministros do STF. Antes de falar do julgamento, especificamente, né, desse primeiro que foi condenado, que é o Aécio Lúcio Costa Pereira, eu queria fazer só uma menção muito rápida ao advogado de defesa dele, que é um ex-desembargador, que já tem uma série de manifestações, já tinha, inclusive quando era desembargador, uma série de manifestações a favor aí do Bolsonaro, questionando legitimidade de urnas, etc. E que em sua sustentação oral perante o STF, ele vai falar uma série de coisas que o povo brasileiro odeia os ministros do STF, que o ministro Alexandre de Moraes deveria se declarar suspeito, que aquele era um julgamento de natureza apenas política e coisas desse tipo.
Vale anotar que ele está sendo processado no Conselho Nacional de Justiça, que existe aí procedimento administrativo disciplinar contra ele, porque apesar dele ter pedido aposentadoria, parte das coisas que ele falou foi antes, inclusive. Enfim, um episódio em que ele muitas vezes gastou seu tempo se defendendo mais do que, às vezes, defendendo o seu próprio cliente. Sobre o caso, então o STF condenou, começou essa semana e finalizou hoje, dia 14 de setembro, o STF finalizou o julgamento do primeiro condenado pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Como eu disse, esse Aécio Pereira, ele foi condenado. O ministro Alexandre de Moraes fixou uma pena de 17 anos, sendo 16 anos em regime de reclusão e o restante em regime de detenção. Houve aí alguma variação com relação à pena, o tamanho da pena, no caso do voto do ministro Zanin, que acompanha o relator com relação ao mérito, mas dá uma pena um pouco menor, porque afinal de contas, essa pena de 17 anos é importante que se diga, ela diz respeito à prática de 5 crimes diferentes, por isso essa pena. Quem vota contra mais efetivamente vão ser os ministros Nunes Marques e André Mendonça, ambos indicados pelo Bolsonaro, vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente, e o ministro Barroso. Mas é interessante a gente perceber que mesmo esses 3 ministros votando contrariamente à integralidade do que o relator definiu, eles não votaram totalmente contra. Eles absolveram aí o réu por um ou outro destes 5 crimes de que ele foi acusado. O fato é, no entanto, que ele foi condenado a esses 17 anos, mais 100 dias multa e, conjuntamente a essa parte penal, foi fixado também pelo ministro Alexandre de Moraes que este réu, assim como todos os demais réus, vão ter que pagar um valor de 30 milhões de reais a título de danos morais coletivos pelos danos que eles causaram, danos morais e materiais que eles causaram. É importante a gente chamar a atenção de que essa é a primeira vez que um tribunal, a Suprema Corte, enfim, julga alguém, condena alguém por crime de tentativa de golpe de Estado. Essa é uma figura que ela vai surgir com a nova Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que substitui a antiga Lei de Segurança Nacional. Essa lei foi aprovada em 2021, ainda sob o governo Bolsonaro, e dos vários crimes mencionados nessa Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, o réu foi acusado de 2 deles. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito, quando alguém tenta, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Ora, se você destrói os prédios dos 3 poderes, inclusive, fazendo o que foi feito, obviamente você está impedindo ou pelo menos restringindo o exercício dos poderes, já que eles não têm onde funcionar, inclusive. E também foi acusado de golpe de Estado. E aqui é importante também chamar a atenção que tanto na figura da abolição da violenta do Estado Democrático de Direito, quanto na figura do golpe, os crimes são de tentativa de, intento de, intenção de, ainda que o Estado Democrático de Direito efetivamente não tenha sido abolido, ainda bem, e ainda que não tenha havido um golpe de Estado, ainda bem também, mas os crimes são de crimes de tentativa. Além disso, ele vai ser condenado por 3 outros crimes que estão no Código Penal, já estavam no Código Penal antes: associação criminosa armada, dano qualificado, deterioração de patrimônio público tombado. E aí, então, uma vez que ele é condenado por maioria de votos, vale chamar a atenção para a interpretação bastante enviesada no sentido não pessoal com relação ao ministro, mas a interpretação que me parece não correta, que principalmente os ministros Nunes Marques e André Mendonça fazem,
no sentido de que aquelas pessoas elas não estavam ali com intenção de dar um golpe de Estado, por exemplo, que ok que elas fizeram depredação, etc., mas elas não tinham intenção de dar um golpe de Estado. Ora, uma coisa que está ficando bastante evidente nos inquéritos que ainda estão correndo, inclusive na própria CPMI, sobre os atos antidemocráticos, é que existe uma ação orquestrada, houve uma ação orquestrada de que não só aquelas pessoas que estavam ali, mas daqueles que incentivaram e aqueles que financiaram esses atos mostram que havia ali uma organização, uma certa organização, em que provavelmente algumas das pessoas foram usadas apenas como peões num grande tabuleiro, é bem provável que sim, mas o fato é que, nesse caso especificamente, pelos próprios vídeos gravados pelo réu, e é importante que se diga isso, ele fez prova contra ele mesmo, provas essas que foram mostradas no julgamento, não se está julgando uma conduta genérica, não está se genericamente condenando o réu por tudo que aconteceu. Ele foi julgado de acordo com aquilo que foi provado das ações específicas e individualizadas dele, de coisas que inclusive ele admitiu que fez e que faria, que tinha intenção de, e é justamente em cima disso que se dá a punição, principalmente quando a gente está pensando nos crimes da lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Outros tantos réus ainda vão vir, e esperemos que esse capítulo absolutamente bizarro, para dizer o mínimo, da nossa história receba a efetiva resposta de todos os três poderes, né, principalmente aí do Poder Judiciário, que sejam responsabilizados quem precisa ser responsabilizado. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. Eu volto em outros vídeos ou na semana que vem para falar de mais alguma coisa maluca, absurda, estapafúrdia que acontece, né?